Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 7 de junho. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com o seu carinho diário e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. É quinta-feira, como você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar batata de forno, isso mesmo, batata doce de forno. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Teremos também vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos lançar daqui a pouquinho a nossa enquete do dia. Vamos lançar a nossa pergunta e você vai começar daqui a pouquinho a interagir com a gente, respondendo a pergunta e também mandando a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. É indiscutível a importância das contratações de profissionais com deficiência para a economia do Brasil. Além da geração de emprego, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui para trazer dignidade às pessoas, além de gerar muitos benefícios para as empresas. Você sabia que quase 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Pois é, e segundo dados do último censo do IBGE, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. E será que essas pessoas elas enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho? Vamos refletir muito nesta edição do programa com a ajuda de dois convidados competentíssimos que entendem bastante sobre o assunto. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Melícia Carvalho Mezel. Melícia é procuradora do trabalho, titular local da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Também vai nos reforçar com muitas dicas, vai nos ajudar a reforçar o nosso bate-papo. O Antônio Muniz é o nosso segundo convidado que vai nos auxiliar bastante. Ele é vice-presidente da APEC, que é a Associação Pernambucana de Cegos. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Preste muita atenção. Confira. Cada vez mais competitivo, o mercado de trabalho é uma disputa onde os mais qualificados levam vantagem. A aparência e a juventude também somam nessa corrida. Para facilitar o acesso da população com algum tipo de deficiência, a Lei de Inclusão Social, aprovada em 2004, obriga que as empresas com mais de 100 funcionários destinem de 2% a 5% das vagas para essas pessoas. Mas, segundo este psicólogo que trabalha no atendimento ao público com limitação na Agência do Trabalho do Estado, o principal problema está no estigma criado em torno da capacidade dessas pessoas. Nós costumamos tratar pessoas com limitações laborais como deficientes. Na verdade, quando existe um processo seletivo equilibrado, com qualidade e competência dos profissionais de recursos humanos, nós acabamos debelando essa ideia de deficiência e provocando no trabalhador uma eficiência tão grande ou maior do que os ditos normais ou sem as ditas deficiências. O Brasil possui 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE, o que equivale a quase 24% da população nacional. Mas desse total, somente 1%, ou 403 mil pessoas com deficiência, estão no mercado de trabalho. E além do estigma de incapacidade, a falta de qualificação é o principal empecilho. Muitas vezes nós temos dificuldade em encaminhar o trabalhador dito deficiente, ou portador, ou pessoa com deficiência, para o mercado de trabalho por falta de qualificação. Um outro aspecto importante é que precisamos quebrar esse conceito de algumas empresas, alguns profissionais de RH e até mesmo na própria pessoa com limitação laboral, de que existe uma contratação provocada por um sistema de cotas. Quando essa contratação é provocada por essa ideia numérica, nem sempre ela tem qualidade. Nós precisamos substituir essa ideia de número por qualidade. A quantidade de vagas oferecidas para pessoas com deficiência na Agência do Trabalho e da Secretaria de Qualificação, Trabalho e Emprego do Governo do Estado varia diariamente.
Algumas até fogem do que é comumente ofertado, como essas 3 vagas para enfermeiro no Recife. Muitas empresas amadureceram para absorver esse público tão específico, mas ainda há uma dificuldade muito grande, existem vagas que retornam sem contratação, porque nós não encontramos profissional habilitado nas áreas que são exigidas, com as especificidades do perfil que a empresa estabelece. O problema é que muitas dessas vagas continuam desocupadas, tanto pela baixa procura quanto pela falta de capacitação. E, segundo o especialista, a desinformação também é uma barreira. A informação é um dos bens mais caros e mais preciosos que a gente pode ter, né? E quando o trabalhador ele se acerca, ele se apropria dessas informações, ele se habilita melhor para o mercado de trabalho. Também com relação às empresas, né, que ela, quando entende a dinâmica, ela consegue criar ambientes ajustados e receptivos para qualquer trabalhador. Além da necessidade de mudança nos critérios de contratação das empresas, o profissional com algum tipo de deficiência precisa compreender a sua capacidade. Quem procura a Agência do Trabalho na Rua da Aurora tem à disposição atendimento especializado no setor de psicologia. Nós fazemos orientação curricular, né? Fazemos orientação profissional para que ele tenha uma compreensão de mercado e como acessar esse mercado, independente da sua situação de formação ou de habilitação, né? E levamos esse indivíduo a buscar esses caminhos mais favoráveis, né? Nós contamos com uma equipe de psicólogos que fazem esse tipo de atendimento. E esse atendimento, né, é muito importante que a pessoa se sinta acolhida, que tenha essa orientação. A gente destaca, né, o trabalho muito bem feito pela Agência do Trabalho. Daqui a pouquinho vamos falar e refletir muito mais sobre o tema, né, em debate, mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Mas a partir deste momento, a gente chama você que está em casa para participar, para interagir. Chegou o momento de você pegar o telefone e ligar para a gente. Você vai ligar para responder a nossa enquete. Hoje temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e a pergunta de hoje está aqui, ó, na nossa tela. Teremos essa enquete hoje. Olha só, você acredita que ainda há pouco espaço no mercado de trabalho para pessoas com deficiência? Qual a sua opinião? Sim ou não? Você vai ligar para responder de forma objetiva para a nossa linha interativa. São 2 números disponíveis. O primeiro é o 3424-1547. Você vai ligar para a gente e responder sua opinião, né? Sim ou não? Você acredita que ainda há pouco espaço no mercado de trabalho para pessoas com deficiências? 3424-1547, 3424-1977. 1547 e 1977, você liga, interage aqui com a gente, responde a enquete, também manda sua dúvida sobre o tema. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, participe também através da fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Você pode deixar seu depoimento, pode deixar a sua dúvida e também pode responder a nossa pergunta da enquete. Mas se você tem o WhatsApp em mãos, né, pode também mandar sua pergunta. E quantas perguntas você tiver no 99209-4819, 99209-4819. Manda aí suas perguntas. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, a inclusão de profissionais com deficiência no ambiente de trabalho cria oportunidades também para as empresas gerarem mais negócios. Uma empresa que está acostumada, uma pessoa que está acostumada a enfrentar desafios diários por falta de acessibilidade ou sensibilização da população em geral, ela com toda certeza se adapta melhor ao mundo do trabalho. Além disso, contribui bastante para humanizar mais essa empresa e essa pessoa, vai enriquecer esse ambiente de trabalho com visões e experiências diversificadas. Vamos refletir mais e aprender muito mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Primeiro queria saudar a doutora Melícia Carvalho, procuradora do Trabalho. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Nós é que agradecemos o Ministério Público do Trabalho, um espaço para discutir tema tão importante. Também queria dar boas-vindas ao Antônio Muniz, o vice-presidente da APEC. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Isso, bom dia, Valdson, bom dia aos nossos telespectadores. É sempre um prazer, voltar aqui a esta emissora de TV.
Vou voltar especialmente aqui ao assunto do dia. Estamos aqui para conversar, porque a Associação Pernambucana de Cegos, ela, apesar do nome de cegos, mas tem uma visão muito ampla das questões referentes às pessoas com deficiência nas suas diversas especificidades. É sempre um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio para refletirmos, né, mais sobre a temática. A gente enfrenta uma certa crise ainda no nosso país. A economia, né, está se recuperando a passos lentos, né, e a gente vê uma alta, né, no índice de desemprego. Isso se reflete também na oportunidade de emprego para pessoas com deficiência? Com certeza, não é? A gente sabe que o momento atual nós temos aí mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Se antes, no momento que a gente considerava relativamente próspero, o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho já era muito difícil, na verdade, só ocorre de forma praticamente obrigada pelas empresas. Ou quando são fiscalizadas pelos auditores fiscais do trabalho e comprovam que eles não estão cumprindo aquela cota do artigo 93 da Lei 8.213, que é uma lei de 91, ou quando o Ministério Público do Trabalho abre investigações e entra com ações para obrigar as empresas a empregar pessoas com deficiência. Então, já era um trabalho muito difícil antes, no momento que a gente tinha relativamente positivo, imagine agora nesse momento de crise. Com um menor número de oferta, né, Antônio, a gente reflete também que a gente já responde uma pergunta que a gente fez aqui no começo do programa. Será, né, que as pessoas com deficiência, elas enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho? Se antes já tinham dificuldades, agora com um número mais reduzido de vagas, com toda certeza, né, Antônio? Com toda certeza. Sempre que tem uma crise, né, econômica, nessas proporções, o primeiro público a sofrer com isso é o público formado pelas pessoas com deficiência. Porque o preconceito, né, o estigma é muito grande e aí, assim sendo, essas pessoas, né, olha, se não tem vaga, como eles dizem, né, para os ditos normais, como é que vai ter vaga de emprego para as pessoas com deficiência? Das dificuldades que a gente poderia destacar, Antônio, a gente fala, né, dessa questão da redução direta no número de oportunidades, quais outras, né, além do preconceito? Olha, tem uma coisa que eu acho que é um grande mito que se coloca, é dizer, como a gente viu aqui na reportagem, né, se afirmar que as pessoas com deficiência não estão preparadas, né? Existe um número grande de pessoas já preparadas, habilitadas para o mercado de trabalho, mas o comum que a gente vê, quando tem essas vagas, são para aquelas oportunidades de salário mais baixo, né? Agora, veja, foi uma comemoração a oferta de vagas para enfermeiro. Sim, né, foi com bem frisado e destacado. Né? Foi bem destacado. Por que foi destacado? Exatamente... Porque é inusual. Não é? Porque é inusual você ter pessoas com uma qualificação a mais, pessoas com deficiência com uma qualificação a mais. Mas você tem professores, advogados, né? Você tem, na área da saúde, você tem um número imenso de funções que as pessoas com deficiência podem enfermeiros. Médicos, exatamente. Na verdade, são três estigmas muito prejudiciais. O primeiro é de que não há pessoa com deficiência qualificada, a gente já viu que não é verdade, as pessoas são qualificadas e estão em todas as áreas, nas áreas de humanas, de saúde. Isso. O segundo que a gente observa é, ainda que se esteja diante de dois candidatos, parece que se exige que a pessoa com deficiência tenha habilidades a mais para ser merecedora da vaga. Verdade. É o estigma do favor, acha que está fazendo um favor, preterindo um candidato que não teria deficiência por uma pessoa que tem deficiência. Então, é preciso que ela seja mais, tenha um currículo a mais, enfim, não basta só preencher aquelas necessidades. Então, é uma barreira que a gente chama de barreira, a principal é a do preconceito. Que é a barreira atitudinal. Exatamente. Que é aquela que é invisível, que ninguém vê e que é a pior de todas as barreiras existentes. E essa é a mais difícil de ser combatida também, né? Exatamente. Tem muita questão da cultura, vem a questão da educação doméstica e muitas outras coisas, né, nesse processo todo. É um trabalho mais demorado, mais difícil, mas a gente consegue.
eu particularmente fiquei surpresa, de uma forma muito positiva, em ver que a agência de emprego da Rua da Aurora conta com um servidor que é um psicólogo, uma pessoa que já vê a pessoa com deficiência na sua completude, sem esses estigmas, sem esses entraves, que faz os encaminhamentos adequados. Então, o que precisa é a gente debater, conscientizar e adotar posturas para ir pouco a pouco derrubando essas barreiras. Mas a gente consegue. A gente chega lá um dia. Chegamos, né? Temos que ser otimistas sempre. Com certeza, Antônio. A gente falou, né, que cerca de 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Eu não tenho o número exato, né, da parcela desse 24% aqui no nosso estado. Mas o Ministério Público do Trabalho, ele é muito demandado por essas pessoas com deficiência, com queixas e com denúncias de não cumprimento de alguns direitos que elas têm em relação ao trabalho? Infelizmente, ainda há subnotificação. Não é? A gente não é tão demandado pelas pessoas que seriam, em tese, prejudicadas. Normalmente, o que acontece? Quando a fiscalização do trabalho comparece às empresas e vê que ela não está preenchendo a cota, ela comunica ao Ministério Público e aí nós abrimos uma investigação para verificar as razões desse não cumprimento, chamamos a empresa, permitimos que ela, de uma forma extrajudicial, celebre um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a cumprir essas cotas, e apenas quando ela fica recalcitrante em cumprir, a gente ingressa com as ações civis públicas exigindo o cumprimento. Mas, ainda que as pessoas ainda não compareçam de uma forma espontânea, e essas atuações decorram de atuações nossas de ofício, como quando tomamos conhecimento, e de resultados das fiscalizações de trabalho, há sim um grande número de investigações em andamento. No ano de 2017, nós tivemos aí cerca de 1.500 procedimentos instaurados para o cumprimento dessas cotas, da cota da lei, né, da pessoa, destinada à pessoa com deficiência ou reabilitada. E agora, no ano de 2018, ainda estamos no meio do ano, mas temos aí quase 800 procedimentos instaurados para fazer valer o cumprimento da lei. É lamentável. Na verdade, o ideal é que não fosse necessário isso. O ideal é que as empresas, partindo justamente dessa compreensão, no sentido de que um candidato com deficiência e o sem deficiência, eles devem concorrer com as mesmas opções e com os mesmos requisitos e serem vistos em pé de igualdade, e aí a gente não precisar ter que atuar para obrigar a empresa a cumprir. Então, o que está faltando justamente é uma vontade, né? É uma vontade do empregador em tentar fazer o seu papel social, de trazer para a sua empresa trabalhadores que estejam comprometidos com aquele trabalho, independentemente de apresentarem ou não alguma deficiência. Porque, na prática, ainda quando vão cumprir a lei de forma obrigada, a gente estava falando isso de numa linguagem muito simples, eles querem o cego que enxerga, o cadeirante que corre, ou seja, é aquela... ou que não tem surda que escute, que escute, não é? Enfim, mitos, mas na prática o que eles querem é aquela deficiência bem leve, ao ponto de nem ser perceptível pelo consumidor, pelo cliente. Quanto a isso, posso dizer com absoluta certeza, há pouco tempo nós tivemos uma empresa aérea que foi condenada numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, justamente por essa prática discriminatória para com as pessoas com deficiência. Porque ficou caracterizado que ela só contratava em se tratando de uma deficiência leve e que não fosse perceptível ao público. Veja que tipo de conduta nós temos, né? Da classe empresarial. Mas isso se descobre após uma denúncia, por exemplo, né? Porque essa empresa, no processo seletivo, ela já deixa isso claro, Antônio, né? Ou procuradora, explica pra gente, ela deixa isso transparecer ou é de forma bem subjetiva? Primeiro você. Eu lhe digo o seguinte, elas sabem que existe uma lei, que precisam cumprir a lei, e inclusive, a partir de 2015, quando foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a chamada Lei Brasileira de Inclusão, que agora no dia 7 de julho vai completar 3 anos, a lei previu que é considerado crime recusar proposta de trabalho ou promoção a uma pessoa com deficiência. Então, eles sabem que estão praticando uma conduta ilegal, então tenham o cuidado de serem sutis. Então, não vão dizer diretamente ao candidato com deficiência isso, mas vão encontrar outra barreira, outra dificuldade para obstar o acesso dele.
Mas, como eu digo, isso não é difícil de ser descoberto. A gente tem como verificar e apurar e constatar se isso de fato ocorreu. Veja, é importante também dizer que, assim, aproveitando, né, essa grande audiência desse programa, um recadinho para os empresários, né? Porque, veja só, é como bem frisou a doutora Melissa, no que diz respeito à LBI, que a gente chama de Lei Brasileira de Inclusão, carinhosamente de LBI, né, a sigla. Ela já está em sintonia com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada pela ONU em 2006 e aqui no Brasil vale como emenda constitucional a partir de 2008, né? E lá na Convenção existe um itemzinho falando de adaptação razoável, justamente para que os empresários não reclamassem, não dissessem que ao colocar uma pessoa com deficiência haveria muita despesa, muito gasto com isso, né? Então a própria legislação se encarregou de, digamos, dar essa, entre aspas, aliviada para o bolso do empresário. Mesmo assim, eles insistem em não querer oferecer essas vagas. E veja, no caso de uma pessoa cega, você já tem softwares free, né? Ledores de tela que podem ser utilizados sem grandes custos, né? Pelas empresas. No caso da pessoa com deficiência física, pequenas adaptações, né? A não ser que o espaço seja de tal forma inacessível que aí você tenha que realmente, né, promover toda uma situação. Mas para essa situação veio a ideia da adaptação razoável, que é para ninguém, para o empresário não reclamar. E mesmo assim, eles não só reclamam, mas eles ainda, na sua grande maioria, impedem, né, o acesso das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema que está sendo debatido. E quem vai trazer essas informações é Axa Macena. Olá, Axa! Bom dia, Valdson Balbino, e uma excelente quinta-feira para você que assiste ao assunto do dia. A notícia que nós separamos aqui na internet traz dados preocupantes sobre o debate de hoje. A informação está no site da EBC. Apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam o impasse que ainda existe na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência no Brasil, o que equivale a 24% da população. Segundo o Ministério do Trabalho, se as empresas cumprissem a lei, o número de pessoas com deficiência que estão empregadas seria maior. No país, apenas 403.255 estão empregados, o que corresponde a menos de 1% das 45 milhões de pessoas com deficiência no país. A pasta também ressalta que muitas empresas preferem pagar as multas, que vão de R$ 2,2 mil a R$ 228 mil, no lugar de contratar pessoas com deficiência para assumirem as vagas de emprego. Essas foram as informações de hoje e nós então voltamos com você, Valdson. Axa Macena, muito obrigado por essas informações importantíssimas que vamos destacar sim nesse bloco do programa. Tem dois pontos que chamaram bastante atenção. O primeiro deles, né, as empresas ainda preferem pagar multas a não contratar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, para suas empresas, né? Difícil, né, doutora? Compreender, né? É lamentável, ou seja, não é só falta de vontade, é um preconceito assim explícito contra a pessoa com deficiência. Dói demais ouvir isso, né, Antônio? Dói infelizmente a gente também tem que dizer que tem muitas empresas, né,
que contratam as pessoas com deficiência para se ver livre da cotas e mandam elas ficarem em casa. E o triste é saber que tem pessoas com deficiência que se submetem a uma situação dessas, né? Poderiam, né? Bom, isso é uma questão de nível de consciência das pessoas, né? Todo mundo não é igual, como os dedos das mãos nossos não são. Mas é lamentável que isso aconteça porque trata-se de pessoas como qualquer outra, né? Porque tem gente que até pensa que a pessoa que tem algum tipo de deficiência nem pessoa é. A própria Constituição do país só veio nos chamar de pessoas a partir de 88, né? Mas é triste isso. Complementando o que Muniz está dizendo, quando uma empresa contrata uma pessoa com deficiência e a manda ficar em casa, ela está cometendo duas ilegalidades. Primeiro, não está efetivamente cumprindo a cota. Porque o objetivo da lei é você incluir no mercado de trabalho de uma forma efetiva, plena. E segundo, contratar o deficiente, deixá-lo escondido em casa, também uma conduta ilícita, é assédio moral, porque você está obstaculando de forma intencional a perfeita integração daquela pessoa ao ambiente de trabalho, com os colegas, com o mundo corporativo. Então, além de não fazer, ainda está cometendo outra ilicitude. Nesses casos mais específicos, fica mais difícil descobrir, doutora, que essas empresas estão cometendo crimes em relação a isso, porque quem aceitou, né, ficar em casa, o deficiente que aceitou ficar em casa, ele não vai denunciar. Eu acredito que não seja difícil. Inclusive, já recebemos denúncia nesse sentido. Porque quem procura um posto de trabalho não está simplesmente requerendo com o intuito de obter uma remuneração. Até porque a pessoa com deficiência, que não está no mercado de trabalho e não pode prover o próprio sustento nem pela sua família, ela recebe o BPC, o benefício da prestação continuada. Então, uma pessoa com deficiência, quando ela vai procurar um emprego, ela está querendo efetivamente se inserir no mercado de trabalho, exercer a sua cidadania de forma plena, se realizar como profissional, como pessoa. Então, ela também não vai aceitar essa atitude e parte justamente dessas pessoas a denúncia de que foram contratadas, mas foram orientadas a ficarem em casa, nem comparecerem na empresa. Todos temos deveres, né? Pagamos os nossos impostos, também temos que usufruir dos nossos direitos, né, Antônio? Pois é, e é bom dizer isso que a doutora Melissa coloca, graças a Deus, né, existe um nível de consciência das próprias pessoas com deficiência bem maior, e o que faz com que elas próprias denunciem essas empresas que fazem esse tipo de proposta, né, que eu classificaria de proposta indecorosa, não é verdade? Em relação a esse número, né, ainda baixo, 1%, né, das pessoas com deficiência hoje ocupam o mercado de trabalho. A gente falou de algumas dificuldades que as empresas, né, algumas barreiras que as empresas criam em não contratar essas pessoas, mas também, né, tem algumas pessoas que não vão em busca dessas oportunidades porque temem, por exemplo, perder o BPC, o benefício de prestação continuada. É algo muito comum, né? Essa dúvida, essa confusão ainda é muito comum, mas a gente tem que esclarecer. A pessoa com deficiência que recebe o BPC, ao começar uma relação de trabalho, ela não perde o benefício. O benefício fica apenas suspenso. E aí, no momento em que ela perder esse emprego, por qualquer razão, ela voltará a receber o benefício sem necessidade de uma nova perícia. Então, é um mito que precisa ser esclarecido. Inclusive, destacando, desculpe, Muniz, me interromper, se for uma pessoa com deficiência que ingressar como aprendiz na cota da aprendizagem, durante os 2 anos seguintes ela recebe concomitantemente tanto o benefício quanto a remuneração referente ao contrato de aprendizagem. Então, não há obstáculo, vá sim ao mercado de trabalho. Não, e é importante dizer que essa legislação é de 2011, portanto é uma lei que já tem pouco mais de 7 anos, e as pessoas não têm essa informação porque, infelizmente, o próprio governo federal, né, não promove as campanhas que deveria promover nessa linha de ação, nesse caminho, né? Tanto que se propõe, eu faço parte do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, lá em Brasília, e estou presidente desse conselho, e nós batemos muito nessa tecla no governo federal, né? E, infelizmente,
né, alegam falta de recursos e tal, como agora tudo hoje é isso, né? E essas campanhas de sensibilização tão importantes para a população, né, não são feitas. Mas há um outro obstáculo que a gente verifica na prática. Porque a pessoa com deficiência que recebe o BPC, normalmente quando ela vai procurar um posto de trabalho, o que é que são oferecidos a essas pessoas? Aqueles empregos que a gente chama de subempregos, não é desqualificando, mas é dizendo aqueles empregos que asseguram unicamente o salário mínimo. De menor remuneração. Então, o que essas pessoas pensam? Eu já recebo esse salário mínimo como um benefício de prestação continuada. E ir para um trabalho em que vai requerer a mobilidade, numa cidade sem mobilidade, sem acessibilidade, ou seja, o que deveria ser uma coisa positiva, vai trazer tanto transtorno àquela pessoa que às vezes só pesando ele acha que não é interessante. Então isso é mais uma estratégia utilizada pela empresa de oferecer essas funções que a remuneração são praticamente a mesma do BPC para que o candidato com deficiência não se sinta atraído a concorrer àquela vaga. É uma estratégia também utilizada por elas. Ok. Agora a gente vai abrir o espaço do programa para desmistificar algumas coisas, né? Porque sobre o tema tem muitos mitos, muita gente acessa lá a internet, encontra várias informações às vezes que atrapalham a você aprender mais sobre o assunto, ao dar o valor, né, que esse assunto ele merece. Tem muitas verdades que ajudam, mas os mitos atrapalham bastante. Vamos mostrar aqui algumas telas e com a ajuda dos convidados vamos compreender melhor o tema, né? Mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. E a primeira tela diz o seguinte: as empresas com mais de 100 funcionários que não contratam, né, pessoas com deficiência, elas podem ser multadas? Não só podem, como devem. Elas podem ser multadas por ocasião das fiscalizações que são realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também, se vier a denúncia ao Ministério Público e ela celebrar um TAC e não cumprir, pelo descumprimento do TAC, paga-se a multa. E se ela não celebrar o TAC e ingressarmos com ações civis públicas, ela vai pagar não só a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, como uma indenização muito significativa que chamamos de dano moral coletivo. E essa multa, ela varia de acordo com o número de funcionários que a empresa teria que contratar? Seria mais ou menos assim? Os auditores fiscais fazem todo o levantamento e diante do quadro fático que encontra é que aplica as multas. Eu fico realmente surpresa, de uma forma muito negativa, quando eu escuto dizer que as empresas elas preferem pagar a multa do que contratar uma pessoa com deficiência. Isso é muito lamentável. Triste. Uma empresa que faz isso, né, nem merece ter uma pessoa com deficiência no quadro de funcionários, né, Antônio? Eu acho que ela nem merecia existir. Melhor dizendo, né? Não deveria nem existir. Se não pensa no ser humano. Pois é, se não pensa no outro, se não se imagina no lugar do outro, que é a sua função social de oferecer oportunidades, né? Se você discriminar o que tem uma deficiência daquele que não tem, como se fossem pessoas de categorias, de situações diferentes, né? É lamentável, sob todos os pontos de vista. Ok, vamos agora até uma próxima tela, temos outra informação, a gente vai saber se é mito ou verdade. As pessoas, né, os deficientes aposentados por invalidez, por exemplo, que retomam, né, ao mercado de trabalho, eles podem continuar a receber o benefício, que é o BPC? A gente respondeu um pouco sobre isso, só para reforçar que tem muitas perguntas sobre o BPC, nesse ponto de vista aqui, né, os aposentados por invalidez, que retomam o mercado de trabalho, eles continuam a receber o benefício? Suspende, não é? Durante a percepção da remuneração. Melissa, só uma dúvida. Deficientes aposentados por invalidez, nesse caso aqui eles não recebem o BPC, ou é o BPC? Não, é a aposentadoria pelo INSS, né? É outra coisa. É outra coisa. E aí, se ele tem aposentadoria por invalidez, consequentemente ele não tem o BPC. Isso, ele não tem o BPC. Ok. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz essa tela. Pessoas com deficiência, elas não podem se inscrever em concursos públicos? Mito terrível, ao contrário, deve se inscrever e a administração pública, direta e indireta, são obrigadas, isso é norma constitucional, norma legal, a prever em seus editais para concursos um contingente mínimo de vagas destinadas às pessoas com deficiência. Eu queria dizer que tem leis que pegam e leis que não pegam. Essa lei do concurso público é um exemplo de lei que pega e tem pegado bem. Ainda tem umas lacunas, né, doutor? Sim, claro. Mas
né, tem funcionado, e eu conheço muita gente que transformou, né, muitas pessoas que transformaram suas vidas graças aos concursos públicos, essa oportunidade, essa reserva, né, que a Constituição, que o Constituinte colocou lá na Constituição em 88. E a gente vê de uma forma positiva, porque aí não há espaço para subjetividades. O concurso público é um critério objetivo. Ele vai ver a qualificação do candidato. E isso, quando é feito, inclusive, deixa à parte qualquer preconceito, subjetividade que pudesse colaborar pela eliminação desse candidato, para a eliminação dele. Ok, ótimas explicações. Vamos até um próximo ponto. Olha só essa tela agora. Mito ou verdade? As pessoas com deficiência que atuam como servidores públicos, elas têm direito a um horário especial de trabalho? Mito ou verdade? Sim, tem. O Muniz também pode complementar. Sim. Fazem parte, inclusive, desse projeto geral de proporcionar, trazer todas as condições para que elas possam desempenhar o seu trabalho. Temos leis nos âmbitos estaduais e municipais e, inclusive, normas internacionais. Fazem parte desse conjunto de princípios e normas que visam não apenas eliminar as barreiras, como possibilitar condições favoráveis para que essas pessoas desempenhem o seu trabalho. Quer complementar, Muniz? Queria dizer que, apesar das leis, a gente tem, por exemplo, nós temos casos aqui no Recife e no próprio estado de Pernambuco, que a lei é recente, tanto no município quanto no estado, e está em pleno vigor, mas mesmo assim, aí vem aquela questão da sensibilização do gestor, né? Então, eu tenho casos de gestores que têm dificultado um pouco, né, o acesso desse direito, né? Mas é aquela que a gente já falou aqui, da tal da barreira atitudinal, que está em todos os ambientes, né, em muitas pessoas. Mas é um direito, isso é uma grande verdade e as pessoas, né, devem buscar esse direito, sim. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. No bloco anterior a gente deu início aqui ao quadro Mitos e Verdades e a gente vai dar sequência aqui nesse quadro tão importante para você tirar a sua dúvida, quem sabe, né? Uma de suas dúvidas possa estar aqui, ó, nessas telas. A primeira desse bloco diz o seguinte: as empresas, elas priorizam a contratação de pessoas com deficiência consideradas, né, as deficiências ali mais leves? A gente falou isso no começo do programa e merece sim a gente voltar a tocar nessa tecla. Mito ou verdade? Tem essa visão das empresas? É uma lamentável verdade. Sim. E parece, me permita, parece que elas devem ter uma espécie de balança, né? Deficiência leve, deficiência pesada. O que é isso? Na verdade, só lembrando, recentemente, numa ação ingressada pelo Ministério Público, uma empresa de aviação aérea foi condenada justamente por essa discriminação. Só contratavam pessoas com deficiência leve e que não fossem perceptível do público. Ou seja, olha o tipo de situação que temos. E o detalhe, de acordo com o decreto 5296 de 2004, que é o que ainda está em vigor, enquanto não sai a regulamentação do cadastro único, da avaliação do cadastro único da pessoa com deficiência, ele tipifica, né, as 4 áreas de deficiência, entendeu? E de fato, você não pode fugir daquelas conceituações que estão no decreto. Mas, infelizmente, os empresários, quando eles colocam as pessoas que têm, aspas, deficiências leves, geralmente essas pessoas não estão enquadradas como pessoas com deficiência nos termos desse decreto que eu citei, o 5296 de 2004. Próxima tela, vamos aprender aqui, será que é mito ou verdade? A tela diz o seguinte: o deficiente ele precisa de um material adaptado para realizar as provas, por exemplo, uma prova de concurso público, né? Precisa de um material ali adaptado
para a realização das provas? Verdade, claro que sim, porque se não for dada uma condição dele realizar a prova, a primeira barreira já está ali. Então tem que ser adaptada à condição apresentada pelo candidato. Pois é, como é que você vai colocar uma pessoa cega, por exemplo, para prestar um concurso público, se você não coloca para ela a prova em braille? Como é que você vai colocar uma pessoa com baixa visão se você não vai colocar ali a prova em tipos ampliados? Né? Tem que ter, é uma grande verdade. Porque não é só assegurar a participação no concurso, mas assegurar de forma efetiva, Isso. inclusive provendo as condições materiais para que aquele candidato realize, né, em suas plenas condições aquele certame. Exatamente. Em alguns acessos, né, a serviços públicos, por exemplo, existe a SEAD, né, Muniz? Isso. Também sempre dá uma ajuda, né, às pessoas que precisam usufruir de algum serviço público e tem alguma deficiência. A SEAD entra para fazer o intermédio, né, entre a pessoa e o serviço? A SEAD é a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, que é um órgão que já vem desde 1991, né? E exatamente ele tem essa vocação de fazer a transversalidade, né, para que as políticas públicas contemplem as pessoas com deficiência. E lá eles fazem a execução de alguns programas, é verdade. E dentre esses programas tem o setor de empregabilidade, né? Por exemplo, esse ano eles receberam, que eu acho um número ainda baixo, né? Porque as pessoas com deficiência não estão acreditando nas oportunidades de emprego que as empresas dizem oferecer, porque quando chega lá uma pessoa cega, aí eles, né, recuam, mas é aquilo que a doutora Melissa falou aqui, né? Eles percebem que chegou lá uma pessoa cega, mas queriam uma pessoa cega que lesse bula de remédio. Difícil, não tem né? como, Não tem é impossível, né? Então esse ano a SEAD recebeu 200 currículos, né? E foram aproveitados e ainda está em fase de entrevista só 30. Tá? Um número muito baixo ainda. Muito E baixo. só lembrando que quando a administração pública ela abre um edital para concurso, na ficha de inscrição já é perguntado ao candidato se ele tem alguma deficiência e se ele precisa de alguma condição especial para realizar o certame. Então é importante também que o candidato não esconda essa condição e já se adiante para facilitar também esse trabalho da equipe que vai fiscalizar e realizar o certame. E eu queria aproveitar aqui o espaço do seu programa para divulgar o e-mail deles, para que as pessoas possam mandar currículo. Porque lá na agência de trabalho, como a gente vê, as pessoas vão lá, vão buscar, né, vão em busca do emprego, mas aí tem aquilo que a doutora Melissa falou, a falta de mobilidade da cidade de um modo geral. Então muita gente fica em casa, não tem jeito. Então, e agora com a internet, tudo facilita, né? Então vamos facilitar a vida de quem está nos acompanhando, né? Tem interesse, está em busca de uma recolocação, muitas vezes, no mercado de trabalho. Pessoa com deficiência pode enviar o currículo para qual e-mail, Antônio? empregapcd@gmail.com. Bem fácil, bem curto. Vamos repetir, né? Emprega PCD, de pessoa com deficiência, né? PCD@gmail.com. Então, é só mandar os currículos que aí eles encaminham para as empresas e fazem essa intermediação. Ótima dica. Vamos seguir aqui com mais informações, vamos aprender mais sobre o assunto e a próxima tela diz o seguinte: é melhor que crianças com deficiência estudem em colégios especiais? A gente aqui fala dessa preparação para o mercado de trabalho, né? Primeiro tem que estudar para chegar no mercado de trabalho. Aí quando se fala em crianças com deficiência, é melhor que elas estudem em colégios especiais? Mito ou verdade? De modo algum. Pelo amor de Deus, ao contrário. Quando se coloca crianças com deficiência em colégios apartados, você ali está segregando aquela criança, aumentando ainda mais todas as dificuldades que ela terá. O ideal é que ela seja colocada em escolas com outras crianças que não tenham deficiência, justamente para possibilitar essa interação, uma efetiva inclusão social. Importante dizer que esse preceito está na Constituição de 88, quando diz que a educação especial será oferecida às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Né? E logo no ano seguinte, a Lei 7853 estabeleceu, inclusive, penalidades, né, que foi já um avanço, já no ano seguinte,
para qualquer pessoa, qualquer gestor de escola que procrastinar, ou seja, empurrar com a barriga a matrícula de uma pessoa com deficiência numa escola regular, poderá, porque essa lei ainda está em vigor, poderá sofrer pena de até 2 anos de prisão, que aliás a LBI, como bem colocou a não doutora apenas Annelise, está em né? vigor, como foi inclusive alterada de forma positiva pela Lei Brasileira de Inclusão, que previu crime, é uma conduta criminosa, punível de pena de reclusão de 2 a 5 anos, inclusive exigir despesa extra da família dessas crianças para mantê-la na escola. Exatamente. Muito bem lembrado e destacado. Próximo ponto, vamos conferir aqui na nossa tela. Mito ou verdade? Todas as escolas elas devem ter professores que conheçam Libras, por exemplo? Eu acho que deveriam, mas a gente sabe que não tem. Mas pelo menos o conhecimento, o básico, saber que os surdos se comunicam através da Libras, que os cegos escrevem pelo sistema Braille, que existem só... Enfim, eu acho que as escolas todas deveriam ter o mínimo de informações acerca disso. Né? Até porque hoje em dia a gente até vê na grade curricular da escola as crianças já estudando noções, não é? De Libras. O que é muito bom. Então, quanto melhor a escola estiver preparada, ou seja, com seus professores que tenham conhecimento em Libras, que desenvolvam aqueles sistemas de capacidade para acolher as crianças que têm deficiência, melhor essa escola estará. E aí sim está desempenhando o verdadeiro papel social dela, que é também de agente transformador. Ótimo. Próximo ponto, olha só o que diz essa próxima tela. Será que é mito ou verdade que as escolas públicas e particulares elas não podem se recusar a aceitar alunos com deficiência? Acabei de dizer, grande verdade. Isso é uma grande verdade e lembrando que inclusive recusar aluno com deficiência é crime. Tá? É sempre bom enfatizar isso, Sim, né, doutora Annelise? É sempre bom enfatizar que é uma conduta criminosa, passível de um processo criminal. Próximo ponto, vamos conferir aqui na nossa tela, mito ou verdade? A pessoa com deficiência, ela não tem direito de concorrer a uma bolsa de estudos, por exemplo? Mito ou verdade? Isso é mito. Pelo amor de Deus, não é mito, não é? Claro que às vezes são pessoas como outra qualquer e têm esse direito e podem concorrer e concorrem e conseguem, enfim, né? Como qualquer outra pessoa. Próximo ponto, mito ou verdade? O deficiente não é obrigado a votar. A gente está chegando, né, nas eleições, um momento muito importante para nosso país, para a nossa nação. Outubro já está chegando e o deficiente ele não é obrigado a votar? Mito diz ou a verdade? lei, né? Diz a lei que o voto é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros. A pessoa com deficiência, sendo cidadã brasileira, não é? Então ela é obrigada sim a votar. Então, isso aí é a gente sempre mito, pensa né? o seguinte, que toda vez que tem uma ideia que traz uma conotação negativa para a pessoa com deficiência, a gente já sabe que aquilo é um mito. A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem sua dignidade, sua capacidade, ela é cidadã, ela é sujeita de direitos. Paga impostos. Por favor, né? É verdade. E bom que vote, né, Antônio, para depois cobrar. E bom que O vote, representante, cobrar exatamente. políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. E aqui eu gostaria de deixar como uma pessoa mais velha, né? Assim, gosto de deixar uma mensagem para o público, né? Vamos acreditar, vamos votar. Eu vejo muita gente jovem dizendo, estou descrente da política. A gente tem de acreditar, nós temos que votar. É a nossa única arma. Sem ela, como é que faz? Próximo ponto, vamos conferir aqui outra informação, mito ou verdade. A pessoa com deficiência, né, que ganha um salário mínimo, por exemplo, tem direito ao passe livre? Tem direito sim. Tem direito ao passe livre federal, aliás, é até 2 salários mínimos. O passe livre federal, né? E aqui no caso da região metropolitana, que é até importante para informar o seu público, né? As pessoas aqui da região metropolitana têm direito à carteira de livre acesso e aí esse direito é universal, independe de corte de renda. E uma notícia muito importante é que há uma lei, que é a Lei 12.045, de 2001, que ela estava sem ser cumprida até recentemente, né, pelo Estado, que é a lei que garante a gratuidade intermunicipal, no transporte intermunicipal para as pessoas com deficiência.
Um juiz de Belo Jardim entrou com ação contra o Estado e obrigou o Estado a cumprir essa lei. O Estado recorreu e perdeu, né? E esta lei está em vigor. Ou seja, as pessoas com deficiência, porque era uma injustiça muito grande o fato de pessoas do interior não poder vir para uma cidade maior, para um tratamento, né, com esse benefício da gratuidade, porque sempre as empresas negavam. Né? E agora, graças a essa iniciativa do juiz de Belo Jardim, da comarca de Belo Jardim, está sendo possível isso. E lembrando que o passe livre não deve ser apenas a possibilidade de ingressar no ônibus, mas efetivamente no ônibus os ônibus serem adaptados, as pessoas terem aquela educação de cederem os lugares, porque a gente vê diuturnamente, inclusive em vídeos na internet, as pessoas estando ali, sabendo que aquele espaço é reservado para uma pessoa com deficiência, e não apenas não cede, ainda cria confusão com a pessoa, sabendo que é um direito dela. Então, vamos também fazer o nosso papel, levar para fora a nossa educação doméstica. Gentileza gera gentileza, né, gente? Não é verdade? Com toda certeza. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só, a próxima tela diz o seguinte. Um restaurante que impede a entrada da pessoa com deficiência visual, né, acompanhada de um cão-guia, por exemplo. Esse estabelecimento ele pode ser multado? Claro que sim, isso é verdade, até porque a gente sabe que se impossibilitar a entrada do cão-guia, a pessoa com deficiência fica impossibilitada de entrar, ou seja, o ataque é direto ao direito da pessoa com deficiência. E o detalhe, né, é uma atitude desumana, inconcebível, porque veja, a pessoa vai consumir um cão, existe toda uma legislação, a lei, o decreto, portarias, regulamentando o cão, tem toda a documentação, né, tudo certinho, ou seja, não vai fazer mal a ninguém ali. O cão-guia, ele é exatamente treinado para não agredir ninguém, né, para fazer aquele trabalho de guiar aquela pessoa cega. Ou seja, é uma incongruência, uma incoerência muito grande dos proprietários de restaurante que ainda teimam em desobedecer à lei e não aceitar o cão-guia, a presença do cão-guia naquele recinto. A gente apresentou, né, o Antônio como vice-presidente, né, da Associação dos Cegos, Associação Pernambucana de Cegos, né? Isso. Muita gente que participa, né, da associação, muita gente utiliza do cão-guia para trafegar aqui na região metropolitana, para circular na região metropolitana, ou é um número muito pequeno? Ainda é um número pequeno em função de que havia um plano do governo federal, da gestão anterior, o plano Viver Sem Limite, que se propôs a construir 7 centros regionais de treinamento de cães-guias em todo o país. Desses 7 centros, só um ficou pronto, infelizmente. Então, porque a oferta de um cão-guia, não é? Assim, pela iniciativa privada, ainda é algo caro. Temos até um órgão aqui no Recife, o Canon Club, que faz treinamento de cães-guias, mas eles oferecem... Não é, quer dizer, eles trabalham por conta própria, sem qualquer apoio governamental. Não é uma coisa muito fácil. Então, por tudo isso, não tem... Nós temos aqui, se muito, 5, 6 pessoas cegas que utilizam cães-guia. Também tem que levar em conta também a cidade. A mobilidade a mobilidade que a gente sempre fala. A gente não tem calçadas, a gente não tem sinalização, não é? Isso. Estamos muito distante do modelo de cidade... Na ideal Europa, que temos visto aí em diversos lugares do mundo. Ok, vamos até um próximo ponto. Aqui a última tela do Mitos e Verdades para a gente seguir aqui com as perguntas do WhatsApp. Tem muita gente participando também através da internet. Que maravilha. O último mito diz o seguinte, que a pessoa com deficiência ela não é obrigada a prestar serviço militar? Ela precisa se apresentar. Mas ela realmente não é obrigada a prestar o serviço militar. Ela é dispensada do serviço militar. Né? Agora, eu queria dizer a vocês que o professor Júlio do Carmo, eu tive o orgulho de ser aluno, ele já faleceu em 75, e em 1968, em pleno regime militar, ele apresentou ao então vice-presidente da República o Plano de Valorização da Pessoa Humana, da pessoa cega no Brasil, que previa,
Veja que visão dessa pessoa, que previa o serviço militar, sim, de pessoas, no caso, pessoas cegas e com baixa visão, né? Ou seja, mas aí, naturalmente, né, que eles engavetaram, que não tomaram conhecimento. Mas eu penso que existem muitas possibilidades. Vai depender, né, da deficiência. Então, exato, se a atividade a ser desempenhada ela é compatível, qual é o problema, não é? Você não vai colocar uma pessoa cega para dar tiros, né? Para dar tiro ao alvo. Não vai. Não faz sentido. Esse humor do Antônio. Não é verdade. Bom, né? Então, ele é sempre assim. Ele é ótimo. Mas eu acho que tem que ser vontade, assim, né? A gente tem que lidar com a situação, vendo o melhor e vendo de forma positiva e buscando alternativas, né? Como o Muniz faz. Aliás, é bom dizer que aqui em Pernambuco a gente tem que falar das boas iniciativas, né? Os policiais que adquirem deficiência, né, na sua atividade, eles agora estão sendo reconduzidos, né, a outras atividades. Claro que eles não vão mais para a rua, mas o governo do estado já tem desenvolvido reabilitados, um trabalho nessa né, linha. e recolocados em outras atividades. Uma bela iniciativa que já tem sido imitada, inclusive, por alguns estados do Brasil. Poucos ainda, mas isso já está começando a fluir. É bom falar disso, né, para ver se outras iniciativas, né, dessa são repetidas, não só aqui no nosso estado, mas também no Brasil todo. Sim, sim. Ok. Tem muitas participações aqui no WhatsApp, vou começar a repassar aqui algumas perguntas. Tem a participação do Marcos, ele que está acompanhando o programa direto de Campinas, em São Paulo, está assistindo através da internet. O Marcos, ele pergunta o seguinte: esse e-mail que foi passado, né, pelo Antônio Muniz, é o pcd@gmail.com. Ele quer saber se é a nível nacional ou só estadual. É só estadual. Só um abraço para o Marcos, é só estadual esse e-mail, viu? Só aqui para o estado de Pernambuco. Mas ele pode sugerir lá em São Paulo, em alguma associação que também lá em São Paulo existe a Secretaria... Campinas, né, no caso dele. Lá em São Paulo existe a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, entendeu? Que eles têm também lá. Aliás, São Paulo eles têm e como ele é de Campinas, né, área, Muniz, complementando, ele é de Campinas... Isso. Ele pode verificar se na cidade dele alguma associação ou entidade oferece serviço semelhante. Na cidade dele, eu tenho conhecimento que a prefeitura tem um serviço lá de apoio à pessoa com deficiência. Tá? Inclusive é uma pessoa cega, a pessoa que está à frente lá. Mais uma vez, vou pedir licença aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Vamos a uma rápida pausa e até já! Voltamos e já vamos direto aprender a preparar batata doce de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? O Receita do Dia vai dar uma dica para você que quer ter uma alimentação mais saudável. A batata doce é um ingrediente muito utilizado nas dietas e hoje eu vou mostrar como fazer de uma maneira bem diferente para você variar o seu cardápio. Batata doce de forno é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 200 gramas de batata doce, sal, pimenta do reino, azeite, alecrim e fubá. A receita de hoje é bem simples de fazer. Aqui eu tenho a batata doce, onde eu já tirei a casca e cortei em palitinhos. Então eu vou colocar ela aqui no recipiente. A gente espalha bem. E em seguida eu vou temperar com sal e pimenta a gosto. Agora eu vou adicionar um pouco de alecrim, que vai dar um cheirinho e um sabor bem especial. O
próximo passo é adicionar o azeite. Eu vou misturar aqui para que todas fiquem molhadinhas. E para finalizar, nós vamos colocar o fubá, que é como se fosse empanar essas batatas. E aí a gente vai com a mão melando bem elas. Feito isso, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Chegou a hora de tirar do forno. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta ótima sugestão de petisco ou até mesmo acompanhamento. E nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! Gostamos bastante, né, de mais uma dica bem prática aqui no quadro Receita do Dia. Luciana Luna, muito obrigado por mais uma receita. E você que está em casa, perdeu algum detalhe, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar a receita, né, essa receita na íntegra. O vídeo vai estar na nossa fanpage, você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue agora falando mais sobre coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste bastante atenção e boa sorte! Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente vai conferir agora, né, muitas oportunidades. Agora a gente vê 10 vagas para atendente de telemarketing, 10 oportunidades. A exigência para preencher essas vagas é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 954. E a gente lembra que essas 10 oportunidades, elas são exclusivas para pessoas com deficiência. 10 oportunidades para atendente de telemarketing. Vamos à próxima tela com mais oportunidades de emprego. Uma vaga também para estoquista, ensino médio completo, 6 meses de experiência é a exigência, o salário é de R$ 1.061. Uma vaga para estoquista, e essa vaga também é exclusiva para pessoa com deficiência. Vamos a mais oportunidades de trabalho, agora são 5 vagas para auxiliar de almoxarifado. 5 vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 954 é o salário, e essas 5 oportunidades também são para pessoas com deficiência. Nossa produção teve esse cuidado de separar oportunidades exclusivas para pessoa com deficiência. A gente faz isso no nosso dia a dia, né? Mas hoje o quadro foi exclusivo para pessoas com deficiência. Você que está em casa, perdeu algum detalhe tanto da vaga ou tem interesse em buscar, né, uma dessas oportunidades? Preste bastante atenção para você anotar primeiro o endereço. O Sistema Público de Emprego, de onde essas vagas são, Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155 é o endereço, e o telefone você também pode anotar a partir de agora, 3355-2900, 3355-2900, a você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Mais uma vez, te desejo muito boa sorte. Vamos seguir agora com o nosso programa falando mais sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Vamos às participações. Temos muitas perguntas. Vamos conferir agora as que chegaram através do telefone. O José Francisco do Ibura tem 63 anos, ligou para a gente e perguntou o seguinte: quais os direitos do trabalhador que é cadeirante? O que a gente poderia falar para o José Francisco do Ibura, que tem 63 anos? Pode ficar à vontade. Os direitos, veja, a gente costuma dizer, né, doutora Melissa, de leis,
nós já temos inúmeras, né? E a principal delas, ela citou aqui, né? Nós citamos a Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, o cadeirante, como um cidadão, cadeirante, pessoa com deficiência, que, né, utiliza cadeira de rodas, ele tem todos os direitos, né, como as demais áreas de deficiência também têm. Agora, o problema, meu caro Francisco, é que, infelizmente, né, muitas dessas leis que estabelecem esses direitos não são cumpridas. Por exemplo, a lei dá o direito à acessibilidade. Nós acabamos de falar, a gente, né, falou aqui diversas vezes, a mobilidade da cidade é péssima, não é? Para os cadeirantes, para as pessoas cegas, para as pessoas surdas, as mães surdas vão para as maternidades, você não tem ninguém lá que domina Libras para saber como é que vai, né, atender essa pessoa. Lembrar que não temos como aqui exaurir todos os direitos. Ele tem direito a toda e qualquer condição que facilite a mobilidade, o exercício da cidadania dele. Então, existir rampas em prédios públicos ou privados, banheiros adaptados, elevadores, o transporte público também ser adaptado para recebê-lo, haver aqueles espaços para as cadeiras, tanto no transporte que a gente diz ônibus, carros, como também aviões. Ou seja, são direitos aqueles todos que facilitem a mobilidade e o exercício da cidadania. Ok, José Francisco? A Lei Brasileira de Inclusão traz lá de forma exemplificativa em números, mas é como a gente disse, não podemos exaurir, porque cada condição vai exigir um direito para eliminar aquela barreira. Mas é importante que a gente dê a dica, né, para o José Francisco. O Ministério Público Estadual, que fica ali na Visconde Suassuna 99, lá tem uma promotoria de direitos humanos e da pessoa com deficiência, de 12 às 18 horas está aberto, de segunda a sexta. Qualquer tipo de denúncia é lá que a sociedade deve buscar, né, os promotores de direitos humanos, para tentar fazer com que, né, o Poder Executivo do Estado, do município, cumpram de fato o que está preconizado nas leis. E lembrar que antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, já existe legislação obrigando a todo prédio público e privado a manter condições de acessibilidade, não só para os cadeirantes, mas como para qualquer pessoa que tenha deficiência. E o detalhe, né, uma lei de 2000, Lei 10.098, ou seja, é uma lei que só tem 18 anos. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta, vamos responder a próxima dúvida. Da Madalena Silva, ela que mora em Camaragibe, ela tem 45 anos. E ela pergunta o seguinte: uma pessoa com deficiência que não pode trabalhar tem direito a receber um salário mínimo? Madalena Silva, aquilo que falamos no início, uma pessoa com deficiência que não tem condições de trabalhar e não pode prover o próprio sustento ou ter esse sustento provido pela família, ela pode fazer jus ao benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo. Ok. Ela se dirige a uma agência do INSS. Do INSS para pleitear, né, esse direito. Isso. E apresentar justamente os documentos necessários. Dúvidas respondidas através do telefone. Agora a gente segue para responder as perguntas que estão chegando através da fanpage e também através do nosso WhatsApp. No facebook.com/assunto do dia, a Josilene Maria, ela mandou aqui uma mensagem participando e ela fala que desde 2015 ela está desempregada. A área que ela trabalha é a área de auxiliar de produção e ela diz que está enfrentando também dificuldades. Ela não tem nenhuma deficiência, mas fala o seguinte, né, que se está difícil para ela, está muito difícil para ela por conta da situação do país e ela entende, né, essa necessidade de abrir mais vagas também para pessoas com deficiência. Se tem pessoas com deficiência enfrentando dificuldade da falta de emprego, ela diz que está também enfrentando. É o cenário atual. Está coberta de razão e a nossa solidariedade que ela encontre um emprego o mais rápido possível. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Temos aqui muitas perguntas no nosso WhatsApp. Você pode acessar o WhatsApp no 99209-4819, 99209-4819. Aí você deixa a sua pergunta, seu depoimento também sobre o tema. Vamos ler aqui ao vivo. A Vera Lúcia do Alto do Céu, ela participa aqui e ela pergunta o seguinte: como é que uma pessoa denuncia, né, que... Deixa eu ver aqui, ler direitinho se tem a ver com o tema.
Aqui ela fala sobre a pessoa pedir um dinheiro emprestado a um aposentado e não tá fez difícil. o pagamento, aí foge aqui ao tema, né? Procura a Programa ao delegacia de idoso. Isso, vivo, fica mais fácil de se resolver, né? exatamente. Próxima pergunta sobre o tema agora, Wilson Duarte, ele fala o seguinte: tenho uma perna amputada, tenho 50 anos de idade e 11 profissões diferentes na carteira de trabalho. Olha. 19 anos eu trabalhei, né, registrado, hoje estou desempregado e não vejo mais muita divulgação de vagas exclusivas para a pessoa com deficiente. A gente mostrou aqui algumas, no dia a dia a gente mostra uma ou outra, né, que fica a cobrança muito pertinente do Wilson. Vamos passar a fazer isso com a frequência ainda maior. Ele fala o seguinte, né, quero que as pessoas divulguem mais vagas para deficientes, que na verdade eu gosto de classificá-los como eficientes. Claro. Eu quero e preciso trabalhar, é o desabafo aqui do Wilson Duarte, E com veja, toda a razão. E veja, Valdo, ele tem 19 funções desempenhadas, né? Na sua Ele carteira. tem 11 funções e 19 anos de trabalho registrado. 11 funções. Veja que é uma Então, pessoa qualificada. Então, atenção, empresas, para o reclamo aí do Exatamente. Wilson Duarte. Isso. Wilson. Estão perdendo um grande profissional. Estão perdendo. Tem agora Paulo Henrique participando, ele fala que o pai é deficiente, está desempregado, ele fala que as pessoas com deficiência só têm às vezes de 3 a 5% das vagas, já as pessoas, né, de cor negra, ele fala, tem geralmente 8%, e ele faz essa cobrança, né, que as empresas elas olhem melhor para essa desigualdade das cotas. É verdade. É aquilo que a gente falou no início, olhe para a pessoa, não olhe para a sua cor, seu estado civil, sua deficiência, porque isso não é determinante para nenhum aspecto Olhe para a pessoa que é o relacionado ao CBio trabalho. psicossocial, não é verdade? Ok, próxima participação agora é do Marinaldo, ele que mora no Jordão Baixo, ele fala que trabalhou em uma empresa, né, com mais de 2.000 empregados. Nessa empresa tinha mais de 2.000 empregados e ele teve a oportunidade de trabalhar com 2 deficientes físicos, e ele fala que eles eram bastante proativos, na medida de suas limitações, claro. Ele dá parabéns a todos, né, pelas explicações. Ele fala que está aprendendo bastante aqui com a ajuda dos convidados. A gente agradece ao Marinaldo, né? Bom, e a que gente depoimento agradece a incrível do audiência. senhor. Pois é, e aquilo que eu falei, geralmente a gente vê muito isso na prática. A pessoa com deficiência, quando ela é colocada no mercado de trabalho, às vezes ela mesma se impõe fazer mais e ainda melhor, como se quisesse justificar a presença dela ali. É verdade. E as empresas, praticamente de uma forma sutil, exigem isso. É apenas mostrando que elas são tão capazes quanto qualquer outro candidato, mas que na prática a gente ainda vislumbra isso, que elas superam as expectativas como se fosse uma determinação pessoal para mostrar que, enfim, é muito capaz, como todos os demais trabalhadores da empresa. Próxima participação, também do interior de São Paulo. A pessoa não disse o interior de São Paulo qual é. O João Marcos está assistindo através da internet. A gente agradece a audiência das pessoas que estão em São Paulo nos acompanhando. E a dúvida dele é a seguinte: a respeito do salário, a pessoa com deficiência, ela recebe menos que os outros? Claro que não. Eu fui muito enfática. Ou não é para receber, Porque né? a Constituição Federal, ela proíbe qualquer tipo de discriminação baseada na deficiência. Então, não pode receber menos, não pode ter obstado um direito a uma promoção, não pode ter qualquer diferenciação em relação aos demais trabalhadores da empresa em razão da deficiência. Se quiser diferenciação, que seja positiva. Se quiser dar uma ajuda de custo para compensar essa falta de mobilidade da cidade, enfim, tudo que for benefício é bem-vindo. Agora, nada que seja para tirar, para segregar ou para discriminar a pessoa com deficiência. É importante dizer que, né, claro que a doutora Melissa tem toda a razão, mas nós sabemos que existe sim discriminação praticada, né, por empresas contra pessoas com deficiência, contra mulheres, né, contra negros. Né? Agora, isso é preciso ser denunciado, e aí é como ela diz, né, enfaticamente. Né? Claro que não. Ou seja, claro que as pessoas têm o direito, agora tem que denunciar. O fato que a gente prevê é o seguinte, às vezes não é que ofereça menos que o salário mínimo, mas eu fui ver as ofertas de vagas louváveis, inclusive existirem vagas,
mas são vagas, com exceção do estoquista, que eu fiquei prestando atenção, as demais eram só o salário mínimo. Isso. E como eu falei inicialmente, às vezes isso acaba sendo uma barreira. Bem colocado. Porque se a pessoa com deficiência recebe o BPC, o benefício, a prestação continuada, que é um salário mínimo, aquele deslocamento dela para um trabalho que às vezes precisa de uma condição especial, ela vai gastar com roupa, ela vai ter um custo calçado, que não vai ser suportado pelo trabalho, então isso. não é atrativo para ela. Então, que as empresas tenham essa sensibilidade no sentido de não só oferecerem as funções que pagam o salário mínimo, mas outras funções também. E também vi do setor de telemarketing, o maior número de vagas era do setor de telemarketing, que é um setor que a gente sabe que na prática as condições de exercício são mais dificultosas e acabam também pedindo o ingresso da pessoa com deficiência naquela empresa. Vou pedir licença aqui aos convidados, porque a gente fez uma pergunta no começo do nosso programa e a gente vai conferir como é que ficou o resultado da enquete. A pergunta foi a seguinte: você acredita que ainda há pouco espaço no mercado de trabalho para pessoas com deficiência? 87% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que ainda há pouco espaço no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. 13% responderam que não. A você que ligou, participou, muito obrigado. Estamos agora na reta final, é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados, abrir espaço para as considerações finais. Doutora Melícia Carvalho Mezel, ela que é procuradora do trabalho, titular local da Coordenadoria, né, de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Doutora Melícia, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. O Ministério Público do Trabalho agradece o espaço para discutir o tema, porque a gente acredita que a mudança, a transformação social vem muito também dessa conscientização de chamarem as pessoas às suas responsabilidades e dizer às pessoas com deficiência que, se tiverem diante de violações ao seu direito ao ingresso no mercado de trabalho, ou por estarem sendo recusadas por uma empresa, ou diante de conseguir um trabalho, não sofrerem discriminação no ambiente, ou diante de uma situação em que deixaram de ser promovida ou de galgar uma condição melhor em função de discriminação pela deficiência, enfim, qualquer situação que seja discriminatória, que impeça o seu ingresso no mercado de trabalho, ou que, uma vez ingressado dentro da empresa, sofra discriminação, seja porque o ambiente não é inclusivo, seja porque foi mandada para casa, né? Digamos, admitida, mas foi mandada para casa, seja porque foi segregada, seja porque foi lhe dada uma função para a qual não foi contratada, denuncia ao Ministério Público do Trabalho. Nós temos uma página na internet, o endereço eletrônico www.prt6.mpt.mp.br. Lá tem um canal para denúncia e o denunciante pode denunciar de forma anônima ou de forma sigilosa, que nós iremos apurar. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Melícia. Também queria agradecer ao Antônio Muniz, vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos. Antônio, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Valdson, eu queria agradecer muito a você, né, pelo espaço. Sempre um prazer aqui me encontrar com a doutora Melícia. Digo mesmo. Né? E queria dizer às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nunca desistam, né, de lutar pelos seus direitos. Nós, pessoas com deficiência, conquistamos em pouco mais de 30 anos, conquistamos muitos direitos, né? Eu sou da geração que ajudou a escrever, né, a maior parte desses direitos que estão aí. Agora, essas gerações mais jovens, é necessário que as pessoas se apropriem desse direito, estudem, conheçam, para que ao chegar, né, nos órgãos possam lutar, brigar, no bom sentido da palavra brigar, de igual para igual na defesa de seus direitos. E procurem, como disse a doutora Melícia, o Ministério Público do Trabalho na questão específica, mas também procurem o Ministério Público do Estado na questão dos demais direitos, porque o Ministério Público é o guardião da sociedade. Para terminar, eu queria deixar o telefone da Associação Pernambucana de Cegos, para quem quiser nos procurar. É o telefone 3227-3000, que eu digo que é o mais fácil do Brasil. E a APEC fica ali no Cordeiro, ali na altura da exposição de animais. Muito obrigado, Antônio.
queria só complementar e dizer o seguinte, a gente, logicamente, nesse momento, trata das questões negativas para buscarmos avanços e melhoras, mas, só para finalizar, há menos de um mês eu recebi um relato de uma pessoa que estava na França, que a gente diz, os países da Europa, o primeiro mundo, mas elogiando, inclusive, várias condições que temos aqui no Brasil. Ela disse que estava em determinada localidade, que não havia fila, não havia atendimento preferencial, não havia fila para pessoas com deficiência, não havia assentos reservados. E isso é uma coisa que eu vejo no dia a dia que a gente tem e tem procurado assegurar. E as pessoas também estão tendo essa consciência. Então a gente está avançando. Eu sou muito otimista em relação a isso. Mais uma vez, obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!